Não são as espécies mais fortes ou as mais inteligentes que sobrevivem. São aquelas que se adaptam mais, se adaptam melhor. A gente costuma cometer um erro de atribuir essa frase ao Darwin, mas enfim, não tem nenhuma citação, literalmente nenhuma citação disso em algum dos artigos dos livros dele. Mas não deixa de ser uma frase relevante para quando a gente está falando sobre a evolução das espécies. A gente consegue observar no comportamento do ser vivo desde ali dos primórdios, né? Óbvio, aqui a gente está falando do nosso parecer científico, você pode não acreditar no início do mundo como é, mas revogar a ciência é uma demonstração, inclusive, de não adaptabilidade ao ambiente, né? Mas se a gente observar o comportamento do ser vivo desde os primórdios, a gente tem várias identificações de que adaptar-se ao ambiente e não forçar o ambiente a adaptar-se a si é extremamente necessário. E a gente pode, obviamente, levar isso para uma conotação social, assim como a gente fez com o Halo Punício, em que a gente fala sobre a adaptação forçada necessária, né? Forçada em algumas minorias, que são as maiorias, e as maiorias, que são minorias, forçam o ambiente a adaptar-se a eles, até que essa balança de poder se quebra. Mas aqui a gente não tá para falar sobre world building. Pra gente falar sobre história, a gente vai falar depois, continuando a história de Halo Punício. Só que pra gente continuar essa história, eu preciso explicar para você e te ensinar como jogar Assimilação RPG. Então, aqui a gente está iniciando a nossa série de Fichando e vai ser um pouquinho diferente. A primeira série de Fichando que eu fiz, óbvio, foi de Ordem Paranormal. A gente começou fazendo vídeo sobre a Ordem Paranormal, porque eu sei que a maior parte do meu público daqui veio diretamente do RPG, né? A gente finalizou Hexatomb e tudo mais. Mas eu sei também que grande parte desse público talvez não tenha o contato com RPG com outros tipos de sistemas, por exemplo, sistemas de rolagem. Vocês sabiam que existem sistemas de rolagem diferentes? Eu sei que tem pessoas que não sabem. Então, por isso, eu vou começar a explicar o Assimilação RPG especificamente do sistema de rolagem. Porque a gente tem uma parada muito peculiar, uma parada muito única, que eu gosto muito desse sistema. A gente utiliza uma metodologia, mas a gente trocou um pouquinho para deixar um flavor bem específico nesse RPG que é totalmente brasileiro, tudo incrível, tudo lindo, maravilhoso. Tô cansado já de ficar estressando o quanto eu gostei desse livro, e isso que eu só tenho o PDF ainda não chegou o livro físico em mãos, eu tô muito ansioso para isso. Mas hoje eu lancei até uma pollzinha lá, né, no canal, e a galera escolheu entender primeiro o que são as rolagens e os resultados de assimilação RPG. Então aqui a gente está começando o nosso primeiro videozinho de fichando. Se você já conhece o canal, já é inscrito, deixa um likezinho aí de malandro pra nós. Se você tá conhecendo a gente agora, assiste o vídeo até o final. E se você gostar, deixa um like e se inscreve pra gente poder trazer ainda mais conteúdo sobre. Eu tô muito feliz que a gente tá finalmente falando sobre outro sistema, até porque a gente tá quase acabando a série de Fichando de Ordem Paranormal. Não vamos parar de falar de Ordem, mas eu quero trazer todos os outros sistemas que eu gosto, ou sistemas que eu já joguei, ou até sistemas que eu não gostei e o que eu mudaria, tá? Então, dito isso, vamos embora pro vídeo. Só um adendo que eu não vou tentar ser muito técnico, tá? Aqui o intuito é ensinar você a jogar, eu não tô ensinando você a fazer game design, por exemplo. A gente pode eventualmente falar sobre game design, mas meu foco, inclusive, é narrativas, né? Então, talvez seja mais o meu tópico conversar ali sobre essas paradas, apesar de eu ter uma especialização. O que eu quero que vocês entendam aqui? Assim como a gente fez para a Ordem Paranormal, aqui eu estou ensinando você a jogar baseado nas regras, mas eu vou trazer as minhas interpretações de tudo que está no livro. Eu vou ensinar você literalmente o que está escrito no texto e vou te trazer um raciocínio que é para você questionar, tá? Da minha interpretação daquilo. Porque eu, enquanto pessoa que mestra, tá? Aqui para o sistema de assimilação, eu sou o assimilador, sou a pessoa assimiladora. A gente vai estar falando especificamente de como você adapta as coisas para a sua mesa. Principalmente, isso está muito estressado dentro do texto de assimilação RPG. Que ali é uma base, é um quadro, eles te deram a estrutura, sabe? O quadro em branco. E te deram um monte de tintas para você pintar a história que você quiser,
tá ligado? Então eles estão te dando as ferramentas para que você consiga construir uma história narrativa. A simulação é tão flexível que permite que você consiga jogar solo até. E inclusive é algo que a gente eventualmente vai fazer por aqui. Talvez quando eu estiver fazendo live, quem sabe. Mas, principalmente, o que eu quero que você entenda é: eu estou te trazendo interpretações minhas para que você crie sua própria opinião, suas próprias impressões e que você tenha suas próprias interpretações de como você acha que seria mais legal aplicar na sua mesa. Lembrando que se você estiver jogando sozinho, beleza. Se você estiver jogando com pelo menos mais uma pessoa, a sua opinião não é regra máxima, mesmo se você estiver no papel da pessoa que narra, tá certo? O jogo tem que ser divertido para todo mundo, mas você também não pode se tirar da narrativa, porque você também é um jogador. Você só é o jogador que está propondo a história para a pessoa. Dito isso, o que é o sistema de assimilação RPG? É um pouquinho diferente do que a gente já costumou ver, e se você já assistiu algumas das lives no canal do Assimilação, eu vou deixar o linkzinho das playlists, das séries deles, tudo aqui embaixo na descrição. A gente vê que eles têm uma rolagem diferente, eles rodam dados diferentes, e aí eles seguram o valor de um dos dados e descartam os outros. Então, o que é isso? Esse é um sistema que se chama Roll and Keep. Tem formas diferentes de utilizar esse sistema, tá? Especificamente aqui no Assimilação, a gente utiliza 3 tipos de dados: o D12, o D8 e o D6, certo? Eu vou pegar meus dados, eu acho que vai ficar mais fácil de eu mostrar visualizando isso para vocês. Vamos lá, eu vou pegar uns dadinhos aleatórios aqui para poder ir mostrando. Esse aqui é um D6, o D6 que é o dadinho comum que a gente tem, certo? Às vezes ele pode vir com numeral, às vezes ele pode vir com pontinhos, enfim. É o que tá na maior parte dos joguinhos de tabuleiro que a gente joga. Fechou? Esse aqui, inclusive, é o de ordem, ó. Esse aqui é um D12. O D12, ele tem vários pentágonos dos seus lados, tá vendo? Ele vai do 1 ao 12. O D6, óbvio, vai do 1 ao 6. Esse aqui é o D10, ele parece um peãozinho, certo? Ele vai do 0 até o 1. E aí, você pode usar também o da dezena, tá? Não faz muita diferença, é só você cortar um dos zeros. E aí, como que você interpreta isso aqui? Pô, vai do 1 ao 10, mas 0 ao 9 que tem aqui, né? O 0, no caso, é o seu 10, tá bom? Então, 1 até o 9, o 0 é 10. Fechou? E esse dado é diferente quando rola com o de dezena. Eu não tô falando com você, jogador de D&D, tá bom? Esquece isso. Então, esses 3 são os dados que a gente joga em assimilação, tá? A gente usa outros dados? Pô, eventualmente sim, mas não necessariamente, tá? O principal que a gente tem é as rolagens focadas nesses dados e, inclusive, aqui, óbvio, né? Eu mostrei o exemplo. A gente tem dados com números, certo? Em assimilação, especificamente, a gente não vai ter números. A gente vai ter figuras. E essas figuras têm significados, que é o tópico principal desse vídeo, mas eu não vou acelerar ainda para atropelar a gente. Mas eu não tenho os dados com as figurinhas. O que eu faço? Calma, Calabreso, calma. A gente já vai chegar lá, tá bom? Mas, então, esse é o sistema que a gente usa, né? O Roll and Keep, com esses tipos de dados que a gente rola. E o que significa Roll and Keep? Você vai rolar uma quantidade de dados, certo? Se você saiu dali do Ordem, você está acostumado a rolar uma quantidade de D20, por exemplo, para fazer testes. Aqui vai ser relativamente similar à ideia de fazer um teste com múltiplos dados, né? Se a gente puxar ali para um... Vamos no arroz com feijão, né? No D&D. No D&D você vai rolar só um D20 e vai somar outras coisas. No Ordem Paranormal a gente já usava outros dados. E aqui, em assimilação, você também vai usar dados a mais. Eu já vou explicar depois o que significa cada um desses dados. E aí isso vai ser um outro vídeo, tá? Porque é um tema bem extenso. Mas aqui, só para você entender, cada dado vai representar uma parada da sua ficha. E somando esses resultados, as possibilidades, você tem mais opções para escolha, certo? Então vamos dizer que eu rolei um D12, 3D6 e um D8. Isso quer dizer que eu tenho uma certa quantidade de dados dentre todos esses para rolar e escolher o resultado que eu quero guardar, e o resto eu jogo fora. Eu rolo e mantenho. Roll and Keep. Então, entendido como que a gente tem que fazer essas rolagens, a gente tem que entender também que, por via de regra, por padrão, todos os jogadores na mesma
condição precisam rolar e escolher apenas um dado para manter. Existem outras formas de você manter mais dados, o que te permite acumular esses resultados. Aqui você não vai somar literalmente os números, você vai somar a quantidade de figurazinhas que você conseguiu para conseguir ou não o resultado que você precisa. Ah, mas o que são as figurazinhas? Calma, calma. A gente já vai chegar lá. Mas o que eu posso fazer, por exemplo, para poder manter mais resultados? A gente tem algumas opções, eu já vou fazer uma pré-introdução disso tudo, só que eventualmente quando a gente estiver falando das rolagens, dos testes, etc, e sim a gente vai falar disso mais extenso. Tá? Uma vez por sessão, ou seja, uma vez a cada vez que você jogar, isso não depende de, fiz um descanso, renovou, não. É uma vez por sessão, uma vez que você está sentado para jogar e para se divertir, beleza? Uma vez por sessão, você ativa a sua origem e pode guardar um dado adicional, certo? Daqueles resultados todos, você pega 2, tá? Uma vez por rodada, aí sim, rodada. Isso aqui vai se aplicar mais nos momentos de conflito, tá? Momentos de conflito em assimilação não necessariamente estão dizendo que é um momento de combate, tá? Aqui a gente, inclusive, esquece muito sobre essa parada de combate. A assimilação fala muito sobre a narrativa e sobre história. Então esquece combate, tá? Faz parte da história sim, mas não é protagonista, beleza? Uma vez por rodada, então, você pode gastar um ponto de determinação para manter um dado adicional. Como que seria uma situação em que eu tenho rodadas, né, para gastar esses pontos e que não é um combate? Você pode, por exemplo, estar tentando fugir de um lugar que está inundando. Você pode estar tentando, por exemplo, correr na floresta para se esconder de uma criatura, certo? Que apareceu e que está perseguindo você. Você pode estar tentando se infiltrar num lugar. Ou mais ainda, porque esses aqui são os exemplos básicos, né? Você pode, por exemplo, estar num momento de interação social com um outro grupo, por exemplo, de sobreviventes, e você está tentando evitar que role um conflito. Você tem uma certa quantidade de rodadas que o assimilador, por exemplo, pode definir, e a cada rodada você tem uma chance de zicar ou não zicar o resultado, certo? Então, esses são alguns dos exemplos que você poderia utilizar a determinação para poder fazer isso, tá? Existem múltiplas outras questões, eu gosto muito de como a assimilação abrange muitas coisas. Então, a gente pode, eventualmente, óbvio, né? A gente vai falar sobre origens e todas as habilidades que você pode adquirir para contar a sua história melhor enquanto pessoa, mas eu gosto de como ele valoriza muito o background do personagem para a narrativa como um todo, tá? Além de tudo, você também pode, por exemplo, manter um dado adicional quando você agir por instinto. Agir por instinto, se você assistiu o Halo Punício lá, eu falei sobre o cabo de guerra, né? Então, eu não vou ficar repetindo sobre essa explicaçãozinha, que foi uma introdução de assimilação RPG, mas a gente vai chegar lá, eventualmente falando especificamente sobre o cabo de guerra. Um episódio só do Fichando de Cabo de Guerra e explicando sobre rolagem assimilada, né, que é o agir por instinto, como rodar uma assimilação eventualmente quando você precisar fazer um teste de assimilação e etc. Mas você pode então manter um dado ali a mais, fazendo uma rolagem assimilada, mas isso traz várias outras consequências que a gente vai falar depois, certo? Então, esses são alguns exemplos de como você pode manter dadinhos a mais, beleza? Uma parada importante que a gente tem que entender é: o assimilador pode pedir uma quantidade de sucessos para você passar em um teste ou não. E isso vai eventualmente ocasionar que você precise obrigatoriamente utilizar desses recursos para acumular dados a mais. Cada um desses dados vai ter faces representando combinações dentre esses símbolos que a gente tem. E o que são esses símbolos? A gente tem a joaninha, a gente tem o cervo e a gente tem a coruja. Cada um representando especificamente sucesso, adaptação e pressão, certo? E aí, assim, resumaço, antes da gente passar por detalhe, cada um desses aspectos da sua rolagem, certo? O que é sucesso? Sucesso. É isso, tá? Você conseguiu fazer a parada que você precisava fazer. Adaptação. As coisas não saíram muito como você esperava, mas você tem uma chance
de mudar de planos, de mudar de ideias ou de afetar as ações ao seu redor. Uma pressão não é necessariamente que você falhou, mas é só que as coisas talvez não saiam exatamente como planejado. Então, nada é 100% dar certo, nada é 100% dar errado, é tudo interpretativo, é narrativo, é tirar uma quantidade de pressão em um momento de combate ou em um momento de rolagens críticas, não é a mesma coisa de tirar rolagens de pressão, por exemplo, para plantar alface, tá? Então, é tudo muito narrativo e aí cabe muito ao assimilador propor essa explicação, inclusive, né, da criticidade da rolagem que a pessoa está fazendo, para que a pessoa consiga entender, né, para que os infectados consigam entender o seu papel naquele momento, naquela cena, se eles têm ou não que gastar recursos, né. Não sou fã das pessoas que gostam de mestrar, de narrar as histórias, deixando 100% na mão do jogador interpretar os sinais dele. Até porque, pra mim, ninguém tem bola de cristal, tá? Então vamos lá, especificamente eu vou ler aqui, tá? O que tá escrito no livro e a gente vai parando pra discutir, assim como a gente faz em todas as séries de Fichando, beleza? O principal objetivo dos infectados ao lançar dados é o sucesso, que representa a eficácia no intento deles, certo? A eficácia na tentativa de realizar essa ação. Múltiplos resultados de sucesso. Aqui é muito bonitinho que ao invés de escreverem sucesso, eles colocam só joaninha. Significam um aumento de primor na execução da tarefa. Ou seja, quanto mais sucesso você obtiver por exemplo, eu, enquanto assimilador, pedi que você fizesse um teste que requeria 2 sucessos. Você foi e tirou 5. Mano, você estava fazendo um remendo na fiação de um carro que você descobriu que tem a possibilidade de estar funcionando. Você não só fez o remendo, como você também conseguiu ajustar a fiação para que não desse curto e a buzina não começasse a tocar e o alarme não ativasse. Então, essa é uma forma, por exemplo, da gente interpretar essa quantidade de sucessos, porque é um mundo muito incerto, é um mundo com muitas coisas diferentes e é um mundo em que talvez você nem conhecesse como funcionasse a fiação de carros. Então, esse é só um exemplo, tá bom? Sucessos também podem ser usados para medir a qualidade da ação dos infectados, certo? Ou seja, caso obtenha sucessos adicionais em um teste de ação simples, o que é ação simples, o que é conflito, a gente vai falar disso num vídeo separado, tá bom? Eles podem ter um efeito de ampliar ou de alcançar vantagens adicionais para essa ação simples, na mesma proporção da quantidade de sucesso que você conseguiu. Então é aquela parada que eu falei da melhoria ali do carro, por exemplo. Ou vamos dar um exemplo, você está tentando restaurar uma quantidade de pedaços de papel que você encontrou espalhado ali por aquele laboratório. E juntando esses pedaços, você descobriu que aquilo é uma receita, na verdade, de uma pomada curativa. Você consegue todos os ingredientes dessa pomada que estão escritos nesse papel, vai depender da quantidade de sucesso que você tiver. Se você tirou sucessos o suficiente, você consegue a receita. Eu, enquanto mestre, eu não colocaria tudo. Eu colocaria algum desafio, algum mistério ali para o jogador conseguir encontrar. Talvez, dependendo da quantidade de sucesso que o meu jogador consiga, eles descobrem que não somente tinha a receita de uma pomada curativa com todos os ingredientes, mas também tem outras alternativas de outras misturas de ingredientes que eles podem fazer, que podem trazer efeitos diferentes. E aí você joga ali um pouquinho de flavor para os seus jogadores explorarem, por exemplo, tá bom? Em conflitos, os sucessos acumulam para atingir objetivos que concretizam a completar um total de pontos necessários, com a possibilidade até mesmo de dar fim à contenda, fim a esse momento de conflito. Então, novamente, né, que eu falei, conflito não necessariamente é um combate. A gente estava falando ali daquela parada, antes da gente migrar aqui para explicar as rolagens, a gente falou, eventualmente o assimilador pode pedir para você testes que precisa necessariamente manter mais dados ou acumular uma quantidade de sucessos. Eu posso pedir um teste que requira 7 sucessos. Porra, é quase impossível você, com todos, vamos dizer que você tem 3 jogadores. A possibilidade de todos vocês
conseguirem sucesso suficiente para acumular 7 logo na primeira rodada, é difícil. É aqui que entram as rodadas, certo? Que não precisa necessariamente ser um combate. Então, se vocês conseguirem, perfeito. O momento de você conseguir, por exemplo, na primeira rodada é todo mundo usar recursos para tentar manter mais dados. Só que não necessariamente você vai conseguir só sucessos na sua rolagem. Não só de faces de sucesso são feitos esses dados. Os dados têm outras faces também misturados ali nessas combinações. E isso tudo pode afetar, tá? Você pode movimentar também outros resultados entre os jogadores. Um jogador que não tenha tido tantos sucessos quanto você pode ser beneficiado por outro jogador que tirou uma adaptação. E agora a gente vai para a adaptação. Esse aqui costuma ser a parada que é um pouquinho mais nebulosa, né? Porque fica bem claro, né? Bem intuitivo. Sucesso deu bom, pressão não deu tão bom. A adaptação, ele é a zona cinzenta ali, tá? Então, a adaptação permite os infectados aproveitarem oportunidades para evitar consequências indesejadas e buscar alternativas para a solução dos conflitos. Não garante que a alternativa que você escolher vai dar certo. Permite você rever o plano. Eu lembro, mano, aí eu não sei, parça, porque vai ser eu sendo muito velho. Eu lembro que tinha um filme que passava sempre de madrugada na Globo. Não lembro se era no Corujão, que era um filme do Nicolas Cage. E aí tem uma cena que ele tá andando na direção da pessoa que tá atirando nele. E ele vê várias vezes ele morrendo, enxergando as várias possibilidades, tá ligado? Até que ele escolhe um dos caminhos que dá certo, a pessoa não acerta o tiro nele. A adaptação é quase isso, de uma forma muito escrota explicando, tá? Mas basicamente é uma forma de você repensar os seus planos de ação e tentar ajudar o ambiente ao seu redor quando talvez você não tenha conseguido a quantidade de sucessos que precisava, mas seus aliados talvez consigam. Enquanto o sucesso possibilita o êxito em determinada ação, a adaptação permite adaptar-se à situação daquela maneira única. E aí eles têm algumas sugestões aqui, tá? Lembrando, o livro ele traz sugestões. Se o jogador quiser propor alguma coisa diferente para a pessoa que está narrando, né? Se o infectado quiser propor alguma coisa pro assimilador, pode ser, tá? Pode ser interessante. Ou se o assimilador quiser propor uma mecânica específica, olha, para nossa sessão ou para nossa campanha, vocês podem utilizar a mecânica de adaptação para fazer isso aqui. Você pode trazer sugestões novas, tá? O jogo, eu sou um grande defensor de que as regras são só sugestões e você conta a história de como você quiser, tá bom? Então, eu incentivo muito esse uso lúdico das regras para adaptar do jeito que você achar mais divertido para você e para as pessoas que estão jogando com você. Fechou? Desde que todo mundo esteja de acordo, mó paz, certo? Então, sugestões que a gente tem aqui. Em teste simples, cada ponto de assimilação evita uma pressão que haveria de ser mantida. Então, vamos dizer que na mesma face que eu rodei, tinha um sucesso, uma adaptação e uma pressão, certo? Eu tinha um de cada. A minha pressão anularia o meu sucesso. Porém, eu tenho uma adaptação, então eu posso usar a minha adaptação para anular a minha pressão e ficar só com a minha joaninha. E aí eu tenho um sucesso então, beleza? Ou eu, por exemplo, poderia utilizar essa adaptação para anular uma pressão de outra pessoa, certo? Se você equipou isso e você está feliz com o resultado que você tem, sobrou alguma coisa, você pode utilizar essa adaptação para tentar ajudar alguém. Mudar a ação. Em um conflito, por exemplo, aqui você pode mudar a ação que você acabou de declarar que você faria gastando um dos pontinhos ali na sua rolagem de adaptação, certo? Aí você é obrigado a manter esse teste que você acabou de fazer, certo? Isso basicamente muda a sua intenção naquele momento. Você ia dar um socão naquela parede, aí você percebeu que talvez você fosse torcer o seu punho e ficar com a mão machucada. Então aí o que você decide fazer é sair correndo. Enfim, tá? Pode ser uma mudança brusca também. Não tem problema. Desde que você pague os pontos e que a narração faça sentido para aquilo que você está fazendo, tá? Digamos que o momento que você pensou em socar a parede para derrubar a parede é porque você viu que ela não estava muito estável, mas no momento que você está correndo de um grupo de sobreviventes que estão tentando roubar seus suprimentos, você não tem muito tempo para derrubar uma parede, né? Talvez seja melhor só meter pernada mesmo.
Então, esse é um exemplo, tá bom? Ajudar aliado em um conflito também, você consegue fazer aquela parada que eu falei, de converter uma assimilação em um sucessinho pro seu amiguinho do seu ladinho. Apoiar um aliado. Aqui é diferente. Ao invés de converter em sucessos, para garantir que, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer um teste para ajudar o meu aliado. Eu faço uma rolagem que pode me render pressão e foder com o meu time, mas eu posso fazer essa rolagem para garantir que eu pego minhas adaptações e jogo pro meu outro parceiro lá que tá tentando fazer um teste para arrombar uma porta. E aquela pessoa é muito boa, mas ela precisa de um pouco mais de sucessos. A minha adaptação pode ajudar essa pessoa a passar nesse limiar desse teste. Já apoiar um aliado permite que cada adaptação consiga anular uma pressão, como eu tinha falado antes, mantida por um aliado, certo? Então o aliado já fez o teste dele. Eu já sei que ele manteve uma pressão. Eu fiz o meu teste e sobrou uma adaptação. Eu posso jogar isso para lá para anular a pressão do meu aliado. O que poderia fazer com que o teste dele que ia falhar agora tenha sucesso. Beleza? É uma forma de dar um apoio moral ou tático para um colega, por exemplo, seja alertando de algo que pode dar errado ou dando acolhimento para lidar com frustrações na situação correta, tá? Desculpa, com as frustrações da situação concreta. Aqui, esse livro exige muito do meu português, tá? Eu não estou acostumado a falar tão enriquecido assim no meu vocabulário, eu sinto muito. Mas isso aqui é muito interessante, porque a gente consegue trazer toda a parte da rolagem para dentro das decisões narrativas e você coloca o jogador na posição de ativamente fazer o roleplay, ativamente participar da narrativa junto do assimilador para ajudar as pessoas ao redor da mesa. Então a gente tem naturalmente uma fluidez entre a interação entre os jogadores. Isso é um incentivo que é muito legal, que, por exemplo, mesas que são mais focadas em combate, ou mesas que têm sistemas. Não que sistemas mais complexos, porque eu considero a simulação um sistema relativamente complexo, tá? Principalmente para quem está começando a aprender ali RPG. Talvez eu consiga, eventualmente, até trazendo um conteúdo desmistificando um pouco dessa parada. Isso tô falando pela experiência na minha bolha, tá? Conversando com a minha bolha, algumas pessoas acharam bem complexo, principalmente, até mesmo pessoas que estão acostumadas a jogar, mas só jogaram tipo um ou dois sistemas no máximo. Então, isso aqui é interessante da gente mencionar aqui. Apesar de ser um sistema complexo, outros sistemas que são mais focados, como eu estava dizendo, no combate ou mais focados em combo, por exemplo, que é algo que eu sinto muito, mano, eu desprezo em RPG. Desprezo no sentido de, não é desdém, é desprezo em prefiro não tê-lo. Se quiser tê-lo, tudo bem, mas eu desprezo, eu não faço questão, tá? Falei do vocabulário enriquecido aí, vocês foram tomando aqui, tá? É, mas eu acho que é bem interessante como a simulação foca muito na narrativa e deixa isso muito claro já na interpretação de todos os resultados. Então, isso facilita bastante que a gente consiga trazer um pouco mais de inclusão para pessoas que não estão acostumadas a jogar RPG e que podem só focar em narrar. E aí você, enquanto assimilador, e os outros jogadores talvez mais experientes da mesa, ajudem essa pessoa, através da narração dela, decidir as ações. Óbvio, função do adaptador, do assimilador, óbvio, função da pessoa que está narrando é sempre fazer isso, tá? É sempre ajudar a pessoa que não tem experiência, por exemplo, a transformar as intenções em rolagens dentro do sistema de forma que a beneficie. Você não está jogando, enquanto mestre, contra o jogador. E você, enquanto jogador, não está jogando contra o mestre. Vocês estão contando uma história juntos. Às vezes o mestre pode estar interpretando alguém que está contra você, mas não necessariamente é a pessoa que tá mestrando que é seu rival. Muito pelo contrário. Se a gente quer contar uma história legal, a gente tem que pensar no benefício dos jogadores sempre, tá? Então, é benéfico sim para o jogador ter a pessoa que está mestrando orientando o que ela deveria fazer ou dando sugestões. Isso tudo ajuda bastante, tá bom? Então tá aqui, ó, mais uma sugestão de como utilizar a adaptação sem ter que rolar. Adapte-se enquanto pessoa jogador, enquanto pessoa mestre, para ajudar as pessoas que estão aprendendo
Ou às vezes a pessoa é muito boa em jogar RPG, mas ela só não sabe fazer roleplay. Aqui tem um exemplo legal. Um infectado, vamos dizer, o seu jogador aliado, investiu 2 sucessos, 2 joaninhas lá, em neutralização de ameaça, certo? Que é um dos objetivos de conflito. Conflitos têm objetivos? Sim, é uma mecânica que a gente vai falar depois também, tá? Então, essa pessoa investiu 2 sucessos ali nesse objetivo. Porém, na rodada seguinte, essa pessoa também percebeu que a equipe estava começando a mandar bem no objetivo de fugir desse conflito. Então, eu posso pegar essa adaptação e jogar um sucesso para lá para fugir e a gente só dá marcha, certo? Então aí aqui a gente pode ajustar a narração de que os ataques atrasaram a ameaça, facilitando a fuga. Então aqueles pontinhos que eu investi não necessariamente vão reescrever a ação que eu fiz, muito pelo contrário. Você vai ter que, enquanto pessoa assimiladora ou enquanto pessoa infectada, aprender a costurar entre as decisões feitas e as adaptações que você faz. Isso tudo na hora. Isso é uma escola para aprender a fazer roleplay, tá ligado? É uma escola de improvisação. É muito legal, isso ajuda bastante a mecânica toda de adaptação para que você consiga entender um pouco melhor como você pode afetar a narrativa sem necessariamente, aqui é um exemplo perfeito, ser a pessoa que está lá na frente dando porrada. Às vezes, e na maior parte das vezes, conflito não é a melhor opção. Ignorar penalidade. Então, a gente, sempre que tem uma penalidade imposta para um teste, o infectado pode utilizar essa adaptação, então, para anular ou ignorar essa penalidade, certo? Representando outras formas de executar essa tarefa, eu, enquanto assimilador, pediria que a pessoa me explicasse como que ela queria, e aí a gente junto ia pensar em como ela faria a mesma ação de forma diferente, de forma a ignorar essa penalidade. Legal? Então, óbvio, né? Aqui tá dito. Outros usos para adaptação estarão descritos em ativações específicas de características, conflitos e equipamentos que tenham essa função. Então, são vários recursos que podem se beneficiar dessas rolagens, não necessariamente só da adaptação, tá? Tem outras coisas que eventualmente vão precisar de pressões, inclusive. Às vezes, como eu disse, nada é completamente preto no branco, né? Nem sempre a pressão é tão ruim assim. Uma alternativa muito legal que aparece logo no finalzinho da adaptação é uma sugestão que eu acho bem interessante da gente colocar, que ajuda a gente a mudar um pouco a perspectiva do que significa essas rolagens, entrando naquela parada que eu falei, que não é tudo preto no branco. Vamos dizer que um jogador infectado resolveu fazer uma ação muito mirabolante, tá ligado? Sei lá, eu quero levantar um pipa com um arame pra cair um raio no meio da tempestade e o raio energizar um gerador. Sei lá, bagulho absurdo, mirabolante. Isso aqui, especificamente, eu pediria um teste muito, muito, muito difícil, com a possibilidade de não acontecer. Mas como a gente está falando de um mundo imaginário, as coisas podem ser possíveis, desde que a gente role o resultado. Mas aqui, por exemplo, eu pediria não somente sucessos. A pessoa não precisa só conseguir concretizar aquilo. Ela precisa se adaptar para conseguir trazer aquela ação, aquele resultado que ela quer para a realidade. Então ela precisa de adaptações na rolagem dela. Então eu diria, sei lá, eu quero 6 sucessos e 2 adaptações. Que seja, tá? Então aí são algumas formas de você pensar como você pode introduzir isso dentro da sua história, sendo como jogador, sendo como narrador. Tá bom? Sente a pressão. Pressão é o maior risco em todo teste executado pelos infectados. Então aqui a gente já está falando exatamente sobre, bem específico, consequências negativas, que não necessariamente vão ser um desastre, tá? Isso vai ser muito circunstancial. Eu não interpreto pressão como uma coisa de mal absoluto, tá bom? Então vamos lá. Múltiplos resultados de pressão significam um aumento de número ou da intensidade das consequências indesejadas na execução de uma tarefa, certo? Pode não ser simplesmente só
criaturas aparecendo ou o nível da água subindo. Pode ser algum desastre, tipo, a água não tá só subindo, tá começando a chegar perto de uns fios desencapados ali e pode dar bigode pra você. Ou pode simplesmente ser, mano, a água tá subindo e ela tá suja pra caralho. Se você ficar muito tempo dentro dessa água, você pode pegar uma doença. Então, não precisa ser uma catástrofe imediata, tá bom? Uma ameaça imediata. Consequências das pressões mantidas. Então, sempre que os jogadores fizerem essas rolagens, o assimilador vai escolher como gastar as pressões que eles mantiverem nos testes. Beleza? Então a gente vai, enquanto assimilador, mantendo notinhas ali de quantas pressões foram mantidas. E aí eu escolho como que eu posso gastar, tá? Aqui tem uma tabelinha que sugere algumas coisas pra gente. Eu não vou ficar mostrando coisa direto do livro porque eu não quero ter problema com copyright, mas aqui eu posso ler algumas das coisinhas que tem, tá bom? Então, sugestões que a gente tem. Você pode optar por múltiplas consequências de custos menores, você pode comprar dessa tabelinha, ou você pode juntar o custo de tudo e pegar uma puta de uma consequência. Vai depender de como você sente que a narrativa tá. Você sente que a narrativa tá muito morna, precisa dar uma chacoalhada, aí você pega uma parada foda. E aí você dá um arregaço nos jogadores. Ou você já sente que, mano, o bagulho já tá tenso demais. Você percebe que tá começando a ficar desconfortável pros jogadores a quantidade de merda que tá acontecendo. Você pode pegar mais leve também. Não é erro nenhum pegar um pouco mais leve, tá bom? Lembrando que isso tudo não deixa de ser um jogo. Isso tem que ser divertido para todo mundo, tá bom? Você quer fazer um mundo que nem Souls-like, que não tem um modo easy, não necessariamente você precisa destruir os seus jogadores por causa disso. O que foi, cachorro? Você está aparecendo no vídeo. O cachorro levantou. Então vamos lá. Cada ponto de pressão também pode ser investido para abater pontos de determinação dos infectados ou diminuir um nível da qualidade de uma posse utilizada num teste. Então, por exemplo, eu estou utilizando uma ferramenta, eu tive pressões, a pessoa que está narrando para mim pode tirar um pouco da qualidade do item que eu estou usando. Ou então tirar um ponto de determinação que vai afetar diretamente ali o cabo de guerra. Mas aí a gente já sabe, né? É só depois. Algumas sugestões que a gente tem aqui então, né, dessa tabelinha. Com um pontinho de pressão, você pode sofrer uma consequência menor definida pela pessoa assimiladora, certo? Todas essas consequências são definidas pelo assimilador, então não vou ler essa parte do texto completo. Aqui é uma consequência menor, que pode ser um contratempo, uma frustração ou um infortúnio leve. Uma consequência relevante com o custo de 2, a gente tem uma consequência com impacto na cena, certo? Então, por exemplo, no 1 você encravou uma unha, no 2 você fodeu com o seu time, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Consequência séria, consequência com impacto na narrativa. 3 pontos você já tem um impacto sério na história que está sendo contada. Com 4 pontos você tem uma consequência grave. Ah, entendi porque você tá com medo, tá trovejando, né? Desculpa, o cachorro ele não se adapta bem, tá? Ele não se adapta bem com tempestades, ele precisa fazer um teste aqui e ver se ele faz uma boa adaptação. Tadinho. Tá tudo bem, filho. Eu te ajudo. Eu vou te dar alguns sucessos. Consequência grave. Então são consequências com impacto na narrativa, com caráter permanente. Meu Deus. Mano, tem coisas genuinamente caindo aqui na minha casa com a ventania. Caralho. Consequência grave. Ela é uma consequência com impacto na narrativa de caráter permanente. Ou seja, não vai mudar. O que acontecer aqui vai afetar pro resto da história por completo, tá? O impacto na narrativa do 3 pode ser um custo temporário, pode ser um problema temporário. Aqui pode ser alguma coisa permanente. Alguém pode morrer. No 5, a gente tem uma consequência gravíssima, que é uma consequência com potencial para mudar rumos da aventura e do jogo por completo, tá? A base dos seus jogadores pode ser destruída. O grupo que os seus jogadores viajavam junto foi massacrado.
ou algum desastre afetou a região inteira em que vocês estavam se adaptando e agora vocês vão ter que encontrar outro lugar. E, por fim, consequência devastadora, que é uma consequência caótica que muda parâmetros para a construção do cenário. Isso aqui pode acarretar a construção de uma outra campanha por completo. Talvez afetando os jogadores, ou né, perdendo seus personagens, ou talvez afetando o mundo como eles conhecem, que já era um mundo em adaptação, para algo completamente diferente. A gente tem exemplos disso muito claros entre o prólogo e a primeira temporada de Assimilação RPG. Eu recomendo muito que vocês vão assistir, porque lá vai ficar muito claro. Por mais que o sistema, tá? Não assistam tentando entender 100% o sistema, porque o sistema ainda estava em playtest, ainda estava em adaptação. Então, foca mais em como a história é narrada, porque o tópico da narrativa, que é o ponto principal de assimilação, sempre esteve lá, tá bom? E aí você consegue ver como essas consequências eventualmente vão construindo a história também. Não é porque uma consequência devastadora aconteceu que acabou a história para todo mundo. É reescrever um novo capítulo, é fazer algo diferente, tá? Então, eu acho que isso tudo é muito interessante para a gente poder introduzir no nosso storytelling como um todo, tá? Na nossa contação de história é extremamente necessário enquanto jogador, tá? Não tô falando só do mestre aqui. Enquanto jogador, você também trazer para você como sua responsabilidade interpretar como isso aqui tá te afetando. Assim como ali em Ordem Paranormal, a gente vê algumas pessoas fazendo nas mesas, pelo menos nas mesas do Selbit, tá? E às vezes as pessoas interpretam errado, o pessoal que tá assistindo fala, nossa, mas por que essa pessoa tá agindo desse jeito? Sendo que a pessoa tomou um dano absurdo de sanidade, ela só tá agindo como biluteteia, porque o personagem tá ficando biluteteia. Então, aqui, mais do que nunca, em assimilação, o jogador precisa ter agência. O jogador precisa tomar a frente e fazer as ações necessárias, tá certo? Passamos então por todas as explicações de cada uma das carinhas dos dados, certo? Agora a gente vai finalizar o vídeo explicando como funciona para a gente jogar com dados numéricos para ter essas carinhas também, tá certo? Conseguir os mesmos resultados que você teria com os dados oficiais de assimilação. Esses dados, se eu não me engano, eles vão começar a vender à parte. Eu posso estar falando besteira. Depois a gente pode checar lá. Recomendo muito dar uma olhada, principalmente no Twitter, que é onde eles estão bem ativos respondendo a galera. Se tiver dúvidas, por favor, manda mensagem lá. Os livros estão sendo vendidos pela New Order ainda, estão à venda, tá? Se eu não me engano. Eu tô falando isso agora dia 19 do 1, então pode ser que não tenha, não sei. Vê lá com a rapaziada, tá certo? Mas, como jogar com dadinhos numéricos, certo? Eles têm uma página inteira explicando como a gente vai adaptar, entendeu? Adaptar. Os dados para fazer a rolagem principal do jogo, certo? Então a gente começa pelo D6. O D6, a gente vai considerar que as faces 1 e 2 não tem nada. O que significa essas faces que não tem nada? É simplesmente nada. Não é sucesso, não é pressão, nem adaptação. É só nada. Você não consegue fazer nada. Ou você faz alguma coisa completamente irrelevante, que não vai afetar positivamente ou negativamente. Tá certo? Aí a gente tem os resultados de 3 a 4. 3 e 4, eles vão ser resultados de pressão. Uma única pressão na face do dado, tá certo? Então isso aqui seriam os resultados negativos, entre aspas. A gente tem 5 tendo uma adaptação e uma pressão, ou seja, você pode já instantaneamente transformar isso em um neutro, como os dois se anulariam, você tem uma face vazia, tá certo? Ou você pode reutilizar essa adaptação, sei lá, tipo, eu aceito a pressão e eu jogo a adaptação para ajudar outra pessoa. Pode ser, tá? Desde que você sinta que a sua pressão não vai afetar muito. Pode ser. O uso do resultado é seu, tá bom? 6, especificamente, é a joaninha, é o sucesso. Então agora interpretando os resultados no D10, beleza? Peguei exatamente, inclusive, o mesmo dadinho. A gente tem aqui o 1 até o 2, também mantém faces vazias, tá? Não tem nada nesses aqui. O 3 e o 4,
exatamente como no 6, a gente vai ter 2 carinhas de pressão. No 5, assim como no D6, a gente vai ter uma adaptação e uma pressão, e o 6 aqui também é um sucesso. Exatamente igual ao D6, né? Exatamente igual ao D6, e isso vai seguir também para o D12, tá bom? Então você pode usar sempre essas referências, que fica mais fácil de você até começar a tentar decorar essas paradas. 7 significa 2 sucessos, então é uma rolagem muito boa, no caso, né? O 8 representa um sucesso e uma adaptação. Às vezes, um sucesso e uma adaptação é melhor do que 2 sucessos, inclusive. Um sucesso, uma adaptação e uma pressão, você vai encontrar no 9, que é o exemplozinho que a gente usou ali principal. E no 10, você tem 2 sucessos e uma pressão. No D12, a gente vai ter exatamente a mesma coisa que foi pro D6 e foi pro D10. A gente só vai falar aqui dos últimos 2 números, tá bom? No 11, a gente tem um sucesso, 2 adaptações e uma pressão. Para mim, é o melhor resultado que você pode tirar em qualquer dado, tá bom? E, por fim, no 12, você tem 2 pressões. Então, como que eu vou utilizar essa parada para poder lembrar? Nossa, eu estou anotando aqui no meu papelzinho. Você pode anotar no seu papelzinho. Você pode também utilizar a tabelinha que a galera do Assimilação tem no livro, se você tiver o livro. Ah, e eu não tenho livro, o que eu faço? Calma, Calabresa. Lá no Twitter eu vou postar uma colinha que eu utilizo para eu poder fazer pelo menos os meus vídeos e, eventualmente, para quando eu for mestrar. Eu ainda não tive a oportunidade de mestrar a assimilação, tá? Mas você pode utilizar isso como uma colinha para você ter de referência para essas paradas todas aqui. Fechou? Agora, se você é a pessoa que costuma jogar online, rola os dados online, eu não sou a pessoa que gosta muito nem de jogar muito online. Eu sou muito do presencial, tá? E nem de jogar os dados físicos, né? Se você gosta de jogar os dados digitais, você tem a opção também do web app que eles fizeram de assimilação para justamente fazer as rolagens desses dados. A única coisa é que você não pode equipar os dados, né? Não pode manter os dados, escolher mantê-los. Pelo menos na versão que eu tô utilizando aqui agora para poder ver. Eu tô fazendo carinho no cachorro aqui embaixo, né? Nem é cachorro. Eu espero que você tenha conseguido entender agora com que a assimilação tem essa riqueza dessa possibilidade de criar narrativas, de contar histórias únicas, o quanto isso é divertido pra gente poder criar mundos completamente diferentes das histórias que a gente está acostumado a contar, porque a gente vê claramente aqui uma influência de muitos jogos de sobrevivência dos que a gente tem, mas a gente também tem claramente uma influência muito forte de modelos mais antigos de RPG de mesa que permite focar mais ali na interpretação. Só que um dos problemas que eu identifico em alguns modelos antigos, se você assistiu Big Bang Theory você vai entender, é como alguns modelos, por exemplo, de D&D, faziam com que o mestre narrasse tudo que a pessoa está fazendo, tá? O jogador escolhe a ação e o mestre narra a ação. Eu não gosto de história assim, tá bom? Então, eu amo como a assimilação RPG é sobre contar uma história juntos. Afinal, tudo bem, você pode contar uma história sozinho em assimilação RPG, mas é muito mais divertido compartilhar a história com as outras pessoas. Ninguém veio nesse mundo para ficar sozinho, e aqueles que se adaptam melhor sobrevivem. Só que é muito mais fácil se adaptar se a gente tiver alguém do nosso lado. Então eu espero que você consiga se divertir. Espero que eventualmente você consiga encontrar alguém para poder jogar a simulação com você, assim como eu estou me ajustando aqui para conseguir jogar a simulação com as pessoas que eu gosto. Uma coisa que eu vou tentar fazer para poder te ajudar é eventualmente criar o nosso Discord. Talvez na altura desse vídeo eu já tenha anunciado que a gente tá com o Discord montadinho lá. Eu tenho essa porra desse servidor já de muito tempo, mano. Da época que eu fazia live um pouquinho atrás. Parei por motivos de trabalho, eventualmente a gente pode conversar disso. Mas eu vou terminar de ajustar lá a parada e aí a gente vai tentar organizar ali a comunidade toda pra gente poder começar a trocar uma ideinha legal e tentar talvez ajudar a galera a encontrar outras mesas. Já vi bastante gente mandando nos comentários: eu tenho dificuldade de encontrar mesa pra jogar, etc, etc. A gente eventualmente vai organizar essa parada, certo? Se organizar certinho, todo mundo joga dadinho, certo? Então é isso. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Espero que essa série seja muito interessante pra você. Que se você não conhece a Assimilação RPG, por favor, tenta assistir a série. Se você não conseguir assistir a série, acompanhando aqui pelo Fichano, eu espero que eu consiga te converter pra esse sistema que é
tão incrível que eu tô muito ansioso pra poder contar histórias nele e eu tenho muito mais coisas pra poder contar. Se você quiser ouvir mais um pouquinho sobre a simulação da boquinha desse que vos fala, vá assistir o nosso vídeo sobre Halo Punício, que é o cenário que eu propus para a simulação RPG e que eventualmente eu quero trazer serializado aqui pro nosso canal, ou pelo menos pra nossa comunidade. Não sei ainda, estamos organizando. Fechou? É isso. Beijocas. Tchau, tchau.